Agora com a participação de Gessé Andrade, massoterapeuta e acupunturista, e também um profissional em estudo avançado há 10 anos sobre a medicina chinesa. Não é isso mesmo, Gessé? Isso. Tudo bem? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Montanhesa. Boa tarde, o prazer é meu estar aqui. Mas fala pra gente da medicina chinesa, desse estudo avançado e do seu trabalho. Bom, primeiro eu gostaria de enfatizar assim, que a medicina chinesa, como ela é vista no Ocidente, é bem diferente do que ela é no Oriente, né? Eu estive lá no mês de setembro, fiquei lá por 30 dias e pude acompanhar de perto o que é isso lá. Então, para nós aqui é como um tratamento alternativo, algo para relaxamento, melhorar questões físicas, mentais, emocionais. Mas lá entra como na linha de frente no tratamento de doenças mesmo, desde doenças simples, crônicas, né, não transmissíveis, até doenças complexas, que a gente, no caso aqui no Ocidente, a gente estaria com antibióticos fortes, lá eles também conseguem tratar com a medicina chinesa, com fitoterápicos também bem fortes aí. Mas sem antibióticos? Sim, na verdade hoje na China nós temos as duas medicinas, né? Isso foi uma coisa que mudou depois da Revolução. Então você tem a medicina ocidental, como nós conhecemos aqui, e a medicina chinesa, tá? Mas a população ainda opta mais pela medicina chinesa, né? Eles ainda têm essa questão da tradição, né? Mas também você chega num hospital, você pode optar pelo atendimento ocidental. Então também toda a parte cirúrgica, por exemplo, ficou a cargo da medicina ocidental, e as outras terapêuticas, a medicina chinesa também entra em conjunto, muitas vezes, com a medicina ocidental. E você vem se especializando nesse assunto na medicina chinesa há 10 anos. Isso. No Brasil, o estudo da medicina chinesa ele é um pouco diferente, né, do que é na China. Lá é um curso de graduação, mais uma residência, então você estuda pelo menos 9 anos. E você se forma como um médico, que tem o mesmo valor de um médico aqui no Ocidente. Então a minha opção aqui, a gente faz cursos ou de pós-graduação, né, para quem tem uma graduação na área da saúde, ou cursos de formação e especialização para quem não é da área da saúde. Então, assim, você acaba tendo que buscar muitas fontes diferentes para você conseguir um conhecimento íntegro, né, e rico, como é para os chineses. E por que você optou pela medicina chinesa? Então, que atrai, assim? Desde novo eu comecei nas artes marciais, né, eu comecei a praticar Kung Fu desde os 12 anos. E a um certo momento, assim, que eu fui me tornar instrutor, na época, eu comecei a despertar o interesse pelas terapias naturais. E lendo a respeito da acupuntura, da massoterapia, na época eu tive a oportunidade de fazer um curso aqui em Viçosa, na área de massoterapia, um curso bem simples, e fui tomando gosto pela coisa. Então fui estudando, né? Comecei a trabalhar de uma forma bem simples e me aprofundando cada vez mais, buscando fontes fora daqui, principalmente em São Paulo, eu fiz muitos cursos lá, e pegando gosto pela coisa. E acabei, me formei também na área de enfermagem, mas não era o que eu queria, né? Eu queria trabalhar com esse lado um pouco mais natural, né? Um pouco mais alternativo do que a nossa medicina oferece atualmente. Mas também assim, é o estudo para a vida inteira, né? Sim, é um estudo que não para, porque muitas coisas a medicina chinesa ainda se desenvolve. É uma ciência de mais de 2.000 anos, né? Mas existem muitos estudos recentes, né? Porque o ocidental, principalmente, ele gosta muito de comprovação científica. Isso é uma coisa que não se tinha para os chineses, né? Mas atualmente, para seguir o padrão e para ter um respaldo mundial, né? Eles começam a investigar novas coisas em cima para trazer comprovações científicas, né? Principalmente para o Ocidente, né? Então eles vão desenvolvendo técnicas novas, novas funções de pontos e até tratamento de doenças que não tinha na China. Uma delas, por exemplo, é a obesidade, né? Eu estive na China agora e realmente você não vê obesos na China. Não. Né? Lá todo mundo é magro. Sim, então assim, isso é uma coisa que está começando agora lá, porque agora já tem cadeias de fast food, né? Na China também. Então o jovem, ele começa a se envolver nisso. Então os estudos começam a ficar um pouco mais aprofundados nessa área, porque é uma doença que começa
a crescer, né? Assim como ansiedade, depressão também atualmente na China cresceu muito. E você trata também da obesidade? Sim, a medicina chinesa, ela trata de todas as doenças de uma forma bem geral, mas algumas você tem mais resultados terapêuticos do que outras. E dependendo da doença, você tem melhores ferramentas. Por exemplo, a acupuntura é uma ferramenta da medicina chinesa. A massoterapia é outra, as plantas são outras ferramentas. Então, você, dependendo do tipo de doença, você tem que trabalhar com ferramentas diferentes ou combinando. Para cada doença, um tipo de tratamento. Sim, então, sim. A medicina, ela se divide, assim, a medicina chinesa, então ela se divide. Sim, ela tem cinco áreas básicas, né? A acupuntura, que é a que nós conhecemos aqui. A massoterapia, que é o tuiná, que é uma massagem, né? Com finalidade ortopédica, principalmente. A farmacologia, que envolve o uso de plantas para tratamento de doenças. A dietoterapia, que é mais para prevenção, né? Do que tratamento em si, que é você cuidar da saúde através da alimentação. E os exercícios terapêuticos, que são as práticas de tai chi, qigong, que o povo chinês, eles têm o hábito, né, de todo dia, 6 horas da manhã, as praças ficam lotadas de pessoas praticando esses exercícios para promover a saúde, né, envelhecer com saúde. Qual é o tipo de exercício? Yoga? Não, a yoga é indiana, né? Na China tem o que a gente conhece aqui no Ocidente é o Tai Chi Chuan, né? Tai Chi Chuan. Isso. Mas o Qigong, que é o mais praticado, né? São exercícios em cadeias de movimentos. Movimentos leves. Isso, e suaves. Tá? Então, eles fazem isso às 6 da manhã e no final da tarde também eles têm uma série de exercícios. Aí um pouquinho mais de dança, de ginástica nas praças, né? Mas eles se exercitam todos os dias. Isso é muito importante para preservar a saúde deles. A grande maioria da população faz isso? Sim, sim. Hoje o jovem oriental está ficando muito parecido com o jovem ocidental, né? Então as questões tecnológicas, o sedentarismo, né? E a má alimentação também está no Oriente. Não tão evidente como aqui no Ocidente, né? Mas também está chegando lá. Mas não é nada de musculação, corrida, assim? Não, é até interessante, assim, o biotipo chinês, ele é mais magrinho mesmo, e você não vê, assim, pessoas com musculatura desenvolvida, como a gente vê aqui no Ocidente, que pessoas que praticam musculação. Lá, isso é bem raro ainda, né? Você não tem como tem aqui. Os exercícios deles... Eles mantêm o corpo magro. Sim, eles mantêm um biotipo normal, né, assim, que seria, né, sem excesso de peso, mas sem muita massa muscular. Eles trabalham muito com exercícios de respiração, com exercícios de alongamento e o fortalecimento com o próprio peso do corpo. Eles trabalham de uma forma mais natural, eles falam, né, sem sobrecarregar articulações, sem forçar muito o organismo. Mas as pessoas que lutam lá, que praticam as artes, né, marciais, aí são pessoas mais fortes. O biotipo não. Não. Só aqueles que realmente são profissionais e participam de competições mundiais, né? Que não é a maioria, né? São poucos. Então aí sim, tem sempre o trabalho da musculação. Quer dizer que mesmo praticando as artes, Não, eles não têm um biotipo forte assim, não. Eles são bem pequenos. Até as artes marciais orientais, elas foram desenvolvidas para que pessoas pequenas ganhassem de pessoas maiores. Então, todo o desenvolvimento técnico é em cima disso, justamente pelo biotipo deles. Eles realmente são bem pequenos perto dos ocidentais. E esse tempo que você ficou na China, Gessé, você foi ver o que e aprendeu o que lá? Então, eu fui fazer um curso avançado, né, na área de acupuntura, e nós ficamos 30 dias lá com... Normalmente pela manhã nós tínhamos estágios ambulatoriais nos hospitais, então nós estávamos dentro de hospitais conveniados com a universidade. E na parte da tarde nós tínhamos aulas regulares na Universidade de Nanjing, que é mais um pouco para o sul da China, né? Então, uma universidade bem antiga e bem tradicional. Então a gente foi aprender com grandes mestres, que isso também dentro da medicina chinesa é importante, né? A sabedoria que os antigos professores carregam. Eles dão muito valor, né? Não, o professor no Oriente é extremamente respeitado, né? E diferente daqui do Ocidente, né? Totalmente. Sim, eles dão muito valor. Então a gente precisa buscar isso na fonte, né? Por mais que eu tive excelentes professores aqui no Brasil, mas estar lá é bem diferente, né? O dia a dia, né? Por exemplo, um médico, né, experiente lá, durante uma manhã,
mais ou menos de 8 a meio-dia, ele atende em média de 70 a 100 pacientes com acupuntura, né? E as suas técnicas complementares. Então, isso é o que eu atendo aqui em quase um mês. Então, eu via numa manhã. Como tudo isso tão rápido? Então, lá normalmente um médico ele organiza uma sala, né? Ele tem uma sala dele, que é em torno de 20 macas, e ele tem 5 assistentes. Entendi. Então, assim, ele é o médico, ele decide o tratamento, ele faz todo o procedimento, mas ele tem pessoas que estão acompanhando ele o tempo todo. Ele só dá o início ali, o resto sim. Ele faz o diagnóstico, ele que estipula o que vai acontecer e ele está trabalhando e todo mundo junto. Entendi. Então, voltando à sua viagem à China, aí hoje você sabe mais sobre o quê? O meu maior objetivo de ir lá foi para ter o contato direto e a vivência com o povo e a cultura e a medicina, né? Então, assim, isso me acrescentou muito na área da acupuntura e da massoterapia, que é a minha maior área de atuação hoje, tá? Então, evoluir, né, dentro dos tratamentos das doenças, principalmente das doenças crônicas não transmissíveis. Crônicas, você fala dor? Isso. Então muitas pessoas procuram hoje, num primeiro momento, o tratamento pela medicina chinesa, ou pela acupuntura, o tratamento de dor. Então, dor na coluna. Uma dor que não para. Uma dor que não para, que muitas vezes o medicamento alopático não resolve, né? Então, muitas pessoas que buscam tratamento dentro da acupuntura é porque não conseguiram uma solução dentro da medicina convencional. Então, a gente consegue... A acupuntura tem acupuntura e massoterapeuta. A massoterapia. Isso. Então, eu faço um trabalho conjunto dessas duas técnicas para estar aliviando dores de uma forma geral. Tá? Então, coluna é muito procurado, cervical e lombar principalmente. Dor na perna. Joelho e ombro. São as áreas de mais procura para tratamento de dor. Fora isso, a gente tem questões emocionais. Dor de cabeça, por exemplo. Sim, dor de cabeça. Você trata também? Também, porque aí entra na medicina interna. A gente tem a medicina externa, que é a ortopedia, e tem a medicina interna, que trata dos órgãos. Então entra dor de cabeça, insônia... Dor no estômago. Dor de estômago, qualquer tipo de dor que envolve órgãos e vísceras. E outros distúrbios como ginecológicos, por exemplo, que na China é muito utilizada a acupuntura para distúrbios ginecológicos. Então, problemas de regularidade do fluxo menstrual, problemas de sintomas de menopausa, TPM... Massoterapia, né? E acupuntura. E acupuntura. Tá? Aliviar questões de cólicas menstruais também. E questões mentais e emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então você consegue melhorar muito a condição da pessoa. E fazer com que ela, às vezes, diminua um pouco a medicação. Né? Lembrando que só o médico pode fazer isso, né? Diminuir ou retirar a medicação do paciente, mas com a melhora gradual do paciente, ele vai diminua. Sim, vai diminuindo isso. E é bom, né? Quanto menos remédio a gente conseguir tomar, né? Melhor. E, por exemplo, para o câncer, por exemplo, a dor do câncer. Então, esse é um assunto que nós tivemos aulas a respeito. É difícil tratar de câncer com a medicina chinesa. O que se faz hoje na China, principalmente, é o tratamento que nós conhecemos aqui, convencional, cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, e a medicina chinesa entra com apoio. Então, nós sabemos que a quimioterapia provoca vários efeitos colaterais. Então, a medicina chinesa entra aí, para ir contra esses efeitos colaterais. Né? Então, ela entra como um apoio, e com excelentes resultados. Tá, com resultados assim fantásticos. Combina, né? Combina. O tratamento. Sim. O que o Oriente faz assim de uma forma mais inteligente é combinar as medicinas. O que aqui no Ocidente a gente tem uma briga para tentar mostrar para a população que a gente pode fazer alguma coisa. Se combinar dá certo. Né? Que você potencializa o efeito. Não que um é melhor do que o outro. Cada um tem a sua área de atuação. Cada um tem o seu valor, né? Cada um tem o seu peso. Mas que você pode combinar isso. E o oriental ele faz isso. Ele vê que para determinadas doenças, a medicina ocidental ela é melhor, ela é mais evoluída. Ele utiliza da medicina ocidental e faz um apoio com a medicina oriental, né, com a medicina chinesa. Então você tem um resultado terapêutico muito melhor. Claro, tá? Com certeza, porque o câncer, por exemplo, ele provoca estresse, dor, enfim, descontrole total orgânico. Sim, com certeza. Aí combinando o tratamento com a medicina chinesa... Sim, você tem resultados aí fantásticos. E a gente sempre tem que pensar aqui no paciente, né?
E não nessa coisa de um é melhor, outro é pior, e funciona e não funciona, é misticismo e não é, né? Mas proporcionar um bem-estar para o paciente. Mas já está comprovada, né? A medicina chinesa. Sim, sim. A Organização Mundial de Saúde já listou mais de 200 doenças comprovadamente científicas, tratadas principalmente pela acupuntura, né? E seus efeitos comprovados aí. Mas ainda se tem a descrença de algumas pessoas, né? A respeito do funcionamento disso. É claro, para algumas pessoas não vai funcionar, assim como o remédio. Sim. Né? Você pode testar um mesmo remédio para várias pessoas, claro. Um ou outro não vai surtir efeito. A medicina chinesa também é assim, a acupuntura também é assim. Mas para a grande maioria, você vai ter excelentes resultados. E a medicina chinesa também ela é usada na beleza facial também. Sim, sim. A medicina chinesa, isso até é uma ideia do Ocidente, né, que entrou na China, de usar a acupuntura na estética. Então você pode usar na estética facial, para marcas de expressão, para qualidade da pele, né, para manchas, tudo isso. E para corporal também, para redução de peso, redução de medidas. Então ela também engloba essa área, né, da estética. Isso é bem recente na China. Lá... Mas está dando resultado. Sim, sim, está dando ótimos resultados. Uma coisa que as mulheres fazem muito lá é o cultivo diário. E desde quando são jovens, né? E não somente quando está numa idade avançada e quer melhorar alguma coisa. Então, com alimentação, aí isso vem é muito... a dietoterapia. Isso é muito preservado. Com massagens faciais, isso é feito diariamente. Até para o relaxamento, né? De um final do dia que você está cansado, você faz uma massagem na face, na cabeça, você consegue relaxar, mas tem um resultado estético em cima. Simplesmente pelo fato de você friccionar o seu rosto, você traz mais sangue para o seu rosto, né? Claro. E com isso mais oxigênio, mais nutrição, e você fortalece a pele, né? Então isso assim, é uma coisa simples e que elas fazem diariamente, né? E que lá na frente tem excelentes resultados, né? Você vê uma oriental de 70, 80 anos, a gente não acredita. E uma coisa também, elas não tomam sol. Elas evitam muito o sol, então elas estão sempre cobertas. Não é muito comum o uso de protetor solar. Na China ainda não é muito comum. Mas elas estão sempre com o rosto assim, com um chapéuzinho que está cobrindo, né? Com um tecido envolvido em volta do rosto. Elas se protegem muito do sol. Principalmente rosto e mãos. Cuidam muito das mãos também. Já sei, você atende onde? Aqui em Viçosa eu estou atendendo na clínica do Dr. Paulo Saraiva, tá? Que fica ali próximo ao Viçosa Clube. Então já estou lá fazem aproximadamente 5 anos. E se alguém Todos os dias você atende lá? Isso. O meu atendimento acontece de 2 da tarde às 9 da noite. Porque na parte da manhã eu dou aulas de Tai Chi, Qigong, Kung Fu. Isso acontece normalmente lá pela mesmo parte da você manhã. dá aula? Não. Aí é no Viçosa Clube. E de manhã também eu cuido de mim. Porque se eu prego que é importante a gente cuidar, né, de nós mesmos, claro. Se eu ensino aos meus pacientes a importância da atividade física, a importância da alimentação, e que você tem que cuidar disso todos os dias, e não só 1 ou 2 vezes por semana, isso tem que ser diário, eu faço isso. Então, assim, a medicina chinesa é um estilo de vida, né? Então, é viver a medicina chinesa. E não só falar uma coisa e fazer outra. Então, eu tento levar a minha vida como um exemplo. Claro, tenho coisas como todos os ocidentais, né? Fazem, mas eu também cuido. Tem coisa mais atrapalhada, né? Sim. Por exemplo, às vezes sair numa festa, né? E chegar em casa 3 da manhã, tudo bem. Faz parte isso, né? É meio que muito difícil você ficar totalmente fora do mundo ocidental. Com certeza. Mas durante a semana, por exemplo, eu durmo sempre um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo, acordar bem, né? E tá sempre disposto aí. Sim. Todos os dias atividade física, todos os dias cuidando da alimentação, cuidando da mente, que é muito importante no nível de estresse que nós temos hoje nos dias, né? Então, por isso eu não atendo na parte da manhã. Mas aí de 2 às 9 eu tô na clínica. Você atende depois do almoço. Isso. Porque já fez tudo que precisa. Isso. Já mentalizou. Sim. Já cuidei bem de mim, aí eu vou cuidar do próximo. Então, primeiro a gente, né? Depois o próximo, com certeza. Muito bom. Foi um prazer conversar com você. Quando você quiser voltar aqui para falar mais pra gente, será um prazer. Sim, eu fico muito agradecido pela oportunidade. Tá aí. Em breve
Estará de volta. Ótimo. Ok? Então tá bom. Tá joia. Muito obrigado a todos. Tá joia. Um bom fim de semana aí. Valeu, vai com Deus. São 12h22. Conversamos com o massoterapeuta e acupunturista Gessé Andrade.